Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Seja bem-vindo ao canal Minha Biblioteca Bíblica. Hoje nós vamos dar prosseguimento à série de estudos bíblicos. Hoje nós vamos estar fazendo a apresentação um estudo bíblico baseado na Bíblia de Estudo Alfa, que é essa Bíblia aqui do Dr. Alderi Nelson Rocha. Nós vamos estar fazendo uma menção sobre a conquista de Rabá, a cidade situada na Jordânia. E para nós complementar o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura na Bíblia de Estudo Nova, versão internacional. Nós vamos estar fazendo, então, um estudo sistemático entre essas duas Bíblias de estudo, né? Uma nós vamos fazer a menção da leitura e a outra nós vamos então estar extraindo um estudo bíblico baseado nas notas de estudo da Bíblia de Estudo Alfa, né? Bíblia do Dr. Alderi Nelson Rocha, né? Então, basicamente, meus amigos, o que nós vamos tratar é da conquista da cidade de Rabá. A cidade que se encontrava na época na antiga Jordânia, né? Então, Davi, juntamente com seus exércitos, principalmente Joabe, ele faz uma empreitada militar, e dentro desse contexto, dessa empreitada militar, diversos reinos são conquistados. Tudo fica sobre a jurisdição, sobre o domínio de Davi. Davi estava em Jerusalém. Então Joabe ele cerca a cidade na primavera, né, no caso, uma época favorável em que os exércitos então eles tinham como se alimentar das colheitas. Então Joabe ele se prepara para esse embate, cerca Rabá, toma as fontes das águas, né, fazendo com que a cidade então ela venha a perder a sua força de guerra, e então ele adentra dentro da cidade, conquista, e dentro da cidade, dentro do contexto que nós queremos dizer, há uma interpretação que vai nos dizer assim que há uma versão da Bíblia, que é a versão nova, a versão internacional, vai nos dizer que Davi tirou a coroa de Moloque, né? Na verdade, diversos analistas da Bíblia, né, usam, que algumas versões dizem rei. Então quer dizer que o ídolo que comandava a cidade era Moloque, né? Ele seria a principal divindade. E então Davi, ao fazer isso, ele estava dando um golpe na cabeça do rei, né, no caso daquele ídolo. Outros já teriam a visão de que seria o rei físico, né, no caso, né, o rei humano, né? Mas a coroa tinha 35 quilos. Então, por causa desse peso, era praticamente impossível um rei humano, né, no caso, conseguir suportar o peso de uma coroa por muito tempo, né? É claro que Davi, quando ele tira a coroa de Moloque, que era o deus principal dos amonitas, né, era uma espécie de ídolo, né, que era cultuado, onde ali havia o sacrifício de crianças a essa divindade. Então Davi ele usa desse artifício, né, no caso, que era um costume da época, né? Então dando um golpe fatal em Moloque, né, o deus que recebia crianças como sacrifício, né? Então é dentro desse prisma, eu só deixei um pouco aí o fundo histórico para que vocês tenham uma noção, né, do que aconteceu, né? E subsequentemente, né, Davi conquista, destrói Rabá, tipo limitando o poder da ação de Moloque naquele lugar, né? Então nos acompanha aí no estudo da Bíblia do Dr. Alderi Nelson Rocha. Muito bem, vamos à leitura. Que nos diz, 1 Crônicas, capítulo número 20, a conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e a arrasou, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe cercou Rabá, a capital, atacou e a deixou em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalho com serras, picaretas de ferros e machados.
Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Então essa é a leitura aí da Nova Versão Internacional. Agora nós vamos então estar aplicando o comentário da Bíblia de Estudo Alfa com relação a esta passagem. A Bíblia Alfa nos diz: o costume da coroação do rei vencedor nos dias antigos, Davi é coroado como tipo de Cristo quando for o tempo de guerra. Não podemos viver em busca de prazeres. Quando vivemos do público, somos julgados pelo público. O tempo de guerra nos obriga a guerrear. Para alguns a primavera é tempo de romantismo, mas para o líder responsável é tempo de conquista. Se ele não compreender a sua missão, triste circunstância o sitiarão por causa da sua omissão. Prosseguindo no nosso estudo, que nos diz assim: a coroa e o cetro do rei, saudações de ordenança. De ordenança, não de ordenação. Naquele momento o rei do mundo estava entregando a sua coroa, mesmo com o seu pobre material, demonstrando o símbolo de seu governo, desde que o poder do mundo lhe foi entregue. Lucas 4:6. Jesus o aceitou, pois era legal o fato de o perdedor colocar na cabeça do vencedor a sua coroa. 1 Crônicas 20, verso 2 e Mateus 27, 29. E depois de tecerem uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na sua mão direita puseram uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve ao rei dos judeus. Este era o costume entre os reis antigamente. Quando o rei tomava a cidade, a coroa do rei perdedor era colocada na cabeça do rei vencedor. Foi por isso que Jesus recebeu a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Aquela era a coroa de Satanás. Sua vitória foi completa na cruz. Aqui temos um dos mais lindos tipos da Bíblia, 2 Samuel 12:30. E tomou a coroa do seu rei, Malcã, e atirou de sua cabeça. O peso dela era de um talento de ouro, até 34,28 kg. Tinha pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. E Davi trouxe uma grande quantidade de despojos. Prosseguindo ao nosso estudo, nos diz assim: tipo de sujeição de todas as coisas sob o poder do nome de Cristo, o Messias. Davi iria necessitar daqueles trabalhadores e de seu serviço. Deus estava preparando o ambiente para a grande construção do templo. Deve ser do templo, né? Nada acontece por acaso. Deus estava no controle de tudo. 2 Samuel 12:31. E tirou os moradores que viviam nela, e as colocou para trabalhar na serra, nas talheiras de ferro, e nos machados de ferro os fez trabalhar em fornos de tijolos. E o mesmo fez com toda a cidade dos filhos de Amon, e Davi voltou com todo o seu povo para Jerusalém. Então essa daqui é o comentário da Bíblia de Estudo Alfa, né, com relação aí à conquista de Davi contra os amonitas, né? Então uma passagem bem interessante, uma aplicação interessante também, né? Então hoje o nosso estudo bíblico foi sobre a conquista de Rabá. Se você gostou, nos ajuda aí deixando o seu like. Forte abraço, que Deus continue te abençoando.